do meu grande apreço. E quando a gente fala em cesárea, no Brasil, a gente tem que lembrar duas pessoas. O Fernando Magalhães, que foi um notável professor de obstetrícia. A obstetrícia se divide em antes e depois de Magalhães. E Magalhães, no início do século passado, ele já dizia a seguinte frase, que no meu entendimento é uma pérola. O parto do futuro será natural ou cesáreo. Numa época onde as manobras extrativas eram comumente realizadas, ele já antevia que no futuro não haveria lugar para elas. E a outra pessoa que eu faço menção é o Rezende Pai, nascido em 1911, falecido em 2006, e ele foi o introdutor da incisão de Pfannenstiel, e a técnica mais praticada da operação cesariana que a gente faz hoje é a técnica de Rezende. E a cesárea, qualquer artigo que vocês forem ler sobre cesárea aqui no Brasil, não há como, e no Brasil e no mundo, os números são crescentes e uma distribuição que gira em torno, na média dos países, de 30%, 25% a 35%, mas a gente vê no Brasil, notadamente na saúde suplementar, entenda-se os convênios, 85%. E esses números discrepantes certamente refletem um viés de assistência equivocada, de uma assistência onde não necessariamente essas cesáreas estão sendo bem indicadas. Mas não é o escopo dessa minha aula eu discutir por que aqui tem tanta cesárea. O fato é que no mundo e no Brasil, a taxa de cesarianas é cada vez maior com o passar do tempo, apesar de se tentar aí um equilíbrio, o máximo que nós chegamos é um platô, sem, contudo, percebermos uma diminuição nessas taxas de cesárea. Se a gente distribui pelo mundo as cesáreas, a gente vê que o Brasil certamente é campeão, mas ele não está sozinho. A gente tem Estados Unidos, a gente tem México, a gente tem Austrália, enfim, vários países com incidência alta de operação cesariana. E vejam que na América Latina e no Caribe, que é esse vermelho, a gente tem níveis crescentes de operação cesariana. E quando a gente fala de operação cesariana, certamente há que se discutir as principais indicações. Indicações absolutas, como, por exemplo, a placenta prévia, a placenta acreta, algumas malformações genitais, tumorações prévias e a desproporção cefalopélvica com feto vivo. Essas são indicações absolutas, onde a única via de parto é realmente a via alta. Das indicações relativas, algumas cardiopatias, como síndrome de Marfan, com dilatação de aorta, doença coronariana instável, algumas pneumopatias específicas, síndrome de dissecção aórtica, condições associadas à elevação de pressão intracraniana e história de fístula retovaginal, estão incluídas nas indicações relativas maternas. Indicações relativas fetais, temos o sofrimento fetal, prolapso de cordão, apresentação pélvico-córmica, gemelidade com primeiro feto não cefálico, gemelidade monominiótica, enfim, essas aqui listadas. Como temos combinação de indicação materna e fetal, como uma cesárea prévia, um descolamento prematuro de placenta com feto vivo, placenta baixa distando mais de 2 centímetros do orifício interno do colo. A Organização Mundial de Saúde, tempos atrás, de maneira infeliz, ela fez uma declaração onde existiria uma taxa ideal de cesárea de 15%. Mas depois ela desdisse essa afirmativa, e hoje a declaração da OMS sobre a taxa de cesáreas é essa.
que os esforços devem se concentrar em garantir que cesáreas sejam feitas nos casos em que são necessárias, em vez de buscar atingir uma taxa específica de cesáreas. Casos necessários em vez de taxa específica. Essa classificação de Hobson, que vocês provavelmente conhecem, é sugerida pela OMS para que, não com o intuito de punição, mas com o intuito de que os serviços identifiquem aquelas cesáreas que poderiam ser evitadas. Então, estão aqui agrupados em 10 grupos e, de acordo com essa classificação, que leva em consideração a paridade, o número de fetos, a idade gestacional, a apresentação do feto e o início do trabalho de parto, nós temos esses 10 grupos possíveis e sabemos que nos grupos de iniciais, o ideal seria que não fosse a via alta como indicada de imediato. Aquilo que eu chamei a atenção há pouco de vocês sobre o percentual de parto normal e cesárea na saúde suplementar realmente chama atenção. Nós temos números sistematicamente acima de 80% de cesáreas, de taxa de cesáreas na saúde suplementar. Ora, será que essas mulheres que têm convênio são tão mais doentes, ou seus bebês são tão mais doentes do que a população atendida pelo SUS? Certamente não. Certamente, para esses números existe um viés de comodidade do médico versus remuneração inadequada. Então, mais vale, já que a remuneração é pouca, fazer cesárea em todo mundo, botar essas cesáreas sempre no mesmo horário para ver se aquilo vale a pena. E isso certamente não é a maneira correta de pensar medicamente, muito menos de agir. Mas fica aí essa observação, onde as taxas de cesárea na saúde suplementar são assustadoramente altas. Uma questão que vem sido muito discutida é a execuibilidade do parto vaginal após a cesárea. E o que chega à conclusão, o Royal College de Ginecologia e Obstetrícia, que é o órgão maior do Reino Unido. Parto vaginal após cesárea planejado é apropriado e pode ser oferecido à maioria das mulheres com gravidez única, com feto em apresentação cefálica, estando a gestação com pelo menos 37 semanas completas ou mais, e submetidas previamente a uma cesárea segmentária. É raro hoje, mas se essa paciente tiver tido uma incisão corporal e não segmentar na cesárea prévia, o risco de uma ruptura uterina é alto e não estaria indicada a tentativa de um parto vaginal após a cesárea. Esse parto vaginal após cesárea está contraindicada em mulheres com história de ruptura uterina ou uma cesárea clássica, que é aquela incisão corporal longitudinal. A proposta a ser tomada em mulheres que tiveram cicatriz de cesárea complicada deve ser avaliada criteriosamente. 2 ou mais cesáreas prévias segmentárias ainda nos autoriza a tentar um parto vaginal após a cesárea, no entanto, em centros apropriados e com recurso para o parto operatório imediato. As mulheres devem ser informadas que existe o maior risco do parto vaginal após cesárea, e esse risco é a cesárea de emergência. Devem ser informadas que o parto vaginal após cesárea carrega um risco aproximado de 1 para 200, ou seja, apenas 0,5% de ruptura uterina. O risco de morte perinatal no parto vaginal após cesárea é extremamente baixo, 4 para 10 mil, ou 0,04%, e semelhante ao de nulípares em trabalho de parto. O risco de morte materna é igualmente muito baixo, 4 para 1 milhão.
As mulheres devem ser informadas que a repetição de cesárea eletiva está associada a risco aumentado de placenta prévia e acreta, e por isso a tentativa do parto vaginal após cesárea é exequível. O risco de morte perinatal com cesárea de repetição é extremamente baixo, mas pode haver um pequeno aumento de morbidade respiratória neonatal se a cesárea for executada antes de 39 semanas. Mulheres devem ser informadas que a taxa de sucesso do parto vaginal após cesárea é de 72% a 75%. Mulheres com parto vaginal anterior ou parto vaginal após cesárea prévia já tem uma taxa de êxito de 85% a 90%. Necessidade de acompanhamento em centros apropriados e anestesia de condução não está contraindicada. No entanto, lembrar que uma mulher que está com uma anestesia de condução, que está com uma peridural contínua ou com uma RAC, ela pode não ter dor e isso dificultar o diagnóstico da ruptura uterina. Recomenda-se um monitoramento fetal eletrônico contínuo, cardiotocografia contínua durante esse trabalho de parto. A indução do parto está contraindicada, então, no parto vaginal após cesárea, normalmente não se induz com ocitocina e muito menos com misoprostol. Os procedimentos mecânicos de indução ao parto, como o catéter de Foley, estão associados a um menor risco de ruptura uterina quando comparados à indução com prostaglandinas. Mas a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá, mesmo os procedimentos mecânicos estão contraindicados. A cesárea de repetição só deve ser indicada após 39 semanas completas. Antibiótico profilaxia hoje é uma rotina, antes da abertura da pele. A tromboprofilaxia sempre tem que ser considerada e existe uma incerteza acerca da segurança e da eficácia do parto vaginal após cesárea planejado em gestações na pós-maturidade, gemelidade, macrosomia fetal, natimortalidade e idade materna de 40 anos ou mais. Falemos um pouco sobre cesárea a pedido. O que é cesárea a pedido? É aquela que não tem nenhuma indicação médica. Pela simples vontade da mãe, nós optamos pela via alta. Isso é um artigo que a gente publicou em 2016, já vai aí um tempinho, mas é bastante interessante, está aí a referência para quem quiser ver. A cesárea a pedido é definida como uma cesárea realizada a pedido da mãe, antes de iniciar o trabalho de parto, na ausência de qualquer indicação materna ou fetal. É uma cesárea eletiva. A gente sabe que as cesáreas, notadamente as cesáreas de repetição, acarretam um risco para uma gravidez posterior de placenta prévia acreta e a consequente necessidade de esterectomia cesárea. Quanto mais cesáreas realizadas, maior esse risco. O risco neonatal está associado à morbidade respiratória neonatal, que vai desde uma taquipneia transitória até uma síndrome de angústia respiratória. Nas cesáreas eletivas, comparadas aos partos vaginais, e principalmente naquelas realizadas antes de 39 semanas, essa é uma situação merecedora de preocupação. Apenas 5 variáveis mostram moderada qualidade de evidência, considerando a via de parto, cesárea ou parto planejados em gestações a termo com apresentação cefálica. O tempo de internação materna é maior na cesárea. A morbidade respiratória neonatal é maior na cesárea. Placenta prévia ou acreta em gestações subsequentes também maior em pacientes submetidos à cesárea. Ruptura uterina em gestação subsequente, maior naquela mulher que já foi cesariana, bem como a hemorragia materna. Vamos falar sobre a técnica que empregamos habitualmente, que é a técnica de Rezende.
A incisão que nós realizamos é uma incisão de Pfannenstiel, eis aqui a diferença do Pfannenstiel para Joel Cohen e para a incisão longitudinal. A incisão de Pfannenstiel ela tem uma extensão de mais ou menos 12 centímetros, ela é arciforme com côncavo superior e ela dista mais ou menos 1,5 centímetro a 2 da borda superior da sínfise pubiana. Aberta a pele e o subcutâneo. A pele a gente costuma abrir com bisturi frio. Uma vez aberta a pele, toda essa abertura pode ser feita com bisturi elétrico ou com instrumento frio, bisturi frio ou tesoura em alguns planos. Eu, particularmente, gosto muito do bisturi elétrico. Abertura da pele, do subcutâneo, chegamos à aponeurose, que é aberta no mesmo sentido, mas em nível ligeiramente superior e prolongada, vai além da pele, 1 a 2 centímetros para cada lado. Depois de aberta a aponeurose, ela vai ser descolada, o retalho superior, nem sempre necessário fazer o retalho inferior, e geralmente esse descolamento é feito à tesoura ou a bisturi elétrico na linha média. O retalho inferior nem sempre é necessário fazer esse descolamento, mas quando a gente antevê uma dificuldade de extração, ele vai melhorar o campo para extração. Chegamos ao músculo reto abdominal, a gente vai simplesmente na linha média fazer um afastamento das fibras de cada lado e encontramos o peritônio parietal. Habitualmente, a abertura preferente é no sentido longitudinal, mas em alguns casos, principalmente naqueles que a gente encontra alguma aderência ou a bexiga subida, a gente faz uma abertura transversa do peritônio parietal. Atingimos a cavidade abdominal e o peritônio visceral vai ser aberto. Aqui, nesse momento, já se coloca a válvula suprapúbica e a incisão do peritônio visceral é feita no sentido transverso, na altura da prega vesico-uterina. Esse peritônio visceral, em algumas situações, quando a bexiga está muito alta, ele tem que ser descolado caudalmente. Se a gente não tem uma bexiga alta, não há necessidade desse descolamento, que é feito de forma atraumática com uma pinça montada, uma gaze montada numa pinça. Traceja-se a esterotomia no segmento inferior, com bisturi frio, e faz-se apenas um ponto no centro para que sejam introduzidos os dedos indicadores do cirurgião e a divulsão dessas fibras uterinas é feita com os dedos, é uma divulsão bidigital das fibras uterinas. Então, está fora de ordem, a gente primeiro traceja com bisturi para depois, então, fazer essa divulsão bidigital. É hora de fazermos a extração. A extração é feita manualmente, geralmente por essa manobra de Geppert, que consiste em orientar a cabeça fetal com o occipital trazido à incisão. A mão esquerda, quando o cirurgião se posiciona à esquerda da paciente, é colocada entre o púbis e a apresentação, e o auxiliar ou próprio obstetra faz uma pressão no fundo para empurrar a cabeça fetal em direção à mão do obstetra. Uma vez que sai o feto e sai a placenta e se faz uma revisão da cavidade uterina para que não fique nenhum detrito, nenhuma membrana, nenhum pedaço de placenta, é hora de proceder-se à esterografia. Antigamente era obrigatório uma esterografia feita com pontos separados em plano único. Hoje aceita-se essa esterografia em chuleio cruzado, e é uma esterografia, ela é mais ágil, ela demanda menos tempo de cirurgia. E, principalmente, quando a gente está percebendo um sangramento de maior monta, quanto mais rapidamente for feita a síntese do útero, melhor para coibir aquela hemorragia. Então, o útero está fechado. Lembrem que depois do útero temos o quê? O peritônio visceral, a cavidade abdominal, o peritônio parietal. Eu não vou fechar nem peritônio visceral e nem peritônio parietal. Eu faço uma
Eu confiro se tem algum ponto de sangramento ativo no peritônio visceral, faço uma cauterização, se houver sangramento, faço uma revisão da cavidade abdominal, limpeza mesmo, tiro os coágulos, tenta tirar aquela quantidade de sangue que está ali coletada, faço uma revisão do peritônio parietal, e aí sim eu procedo à reaproximação do músculo reto abdominal que eu tinha feito um afastamento. Essa reaproximação pode ser com pontos separados e não muito apertados em U, ou até um chuleio, uma barra grega também funciona para esse fechamento. O músculo reaproximado é hora de fecharmos a aponeurose. Lembrar que o ponto ele pega os dois planos, os dois folhetos da aponeurose. Se os pontos forem separados, tanto melhor. Se for feito o chuleio, que seja interrompido a cada 3, 4 pontos, para que no caso de correr essa sutura, não ficar a aponeurose toda aberta. É hora, então, de fazermos uma reaproximação do subcutâneo. Isso vai ser feito com pontos separados, catgut simples 3-0. Há quem diga que subcutâneos muito pequenos não necessitam ser reaproximados, nós poderíamos pular essa etapa e irmos diretamente para a pele. Eu, particularmente, acho rara a situação onde o subcutâneo seja tão fino ao ponto de prescindir da reaproximação. Vamos falar um pouquinho sobre uma técnica que talvez vocês nunca tenham ouvido dizer, que é a operação de Misgav-Ladar, ou a cesárea minimamente invasiva. A primeira descrição dessa técnica foi feita por esses autores, Michael Stark liderando o grupo, uma publicação de 95, e uma técnica que foi inventada em Israel, em Jerusalém, no intuito de, num cenário de dificuldades, fazer uma cesárea rápida, gastando pouco material e com pós-operatório de boa evolução, precisando de pouco remédio para controlar a dor. Então está aí a publicação original, método, a técnica de Misgav-Ladar, que já começa, a meu ver, de uma maneira ruim. Em vez de fazermos um Phanestoe, é feita uma incisão mais alta, a incisão de Joel Cohen, que é uma incisão que traça quase com uma linha reta das espinhas ilíacas anteriores e superiores, um pouquinho abaixo desse ponto imaginário que une as espinhas ilíacas. Então vejam essa linha imaginária, e aqui o Joel Cohen, aqui o nosso Phanestoe. O nosso Phanestoe ele é mais estético, e certamente para uma mulher que depois vai expor o seu ventre com biquíni na praia, o Phanestoe vai ficar escondido, enquanto o Joel Cohen certamente vai ficar aparente. Então, essas são as ilustrações originais do trabalho, são ilustrações horrendas, enfim, está aqui a pele sendo aberta, e depois é necessário, então, abriu a pele, faz um tracejado na pele, aprofunda a incisão até encontrar a aponeurose do músculo reto abdominal. Essa incisão da aponeurose é feita a bisturi, depois com a tesoura faz o afastamento do músculo reto abdominal, então está aqui a representação da incisão do subcutâneo da aponeurose, a bisturi. Depois, com os dedos, faço uma divulsão daquelas fibras do músculo reto abdominal para facilitar a introdução na cavidade. Eu, particularmente, acho uma técnica feia, pouco elegante, mas havemos de convir que é uma técnica que apresenta pouco sangramento. E é tudo com o dedo, evita-se ao máximo o uso de instrumentos cortantes. Então está aqui a aponeurose sendo descolada do reto abdominal, então já tudo descolado. O dedo introduz para afastar as fibras do músculo reto abdominal e, com isso, atingir a cavidade abdominal. Então está aqui o dedo atingindo a cavidade abdominal. Atingida a cavidade abdominal, nós vamos encontrar
o útero grávido e vai ser feita uma incisão a bisturi, extração fetal, o útero exteriorizado para que se faça a esterografia em chuleio, depois de um fecha, confere a esterografia, vê se está exangue, depois não fecha mais nada e já reaproxima a aponeurose, quer dizer, sem dar ponto em mais nada. Então, a aponeurose aqui em chuleio, sendo fechada, e depois não fecha a pele com ponto, bota uns agrafes para fechar, manter a pele fechada. Depois de 2, 3 dias, 2 dias, se não me engano, tira esse agrafe, que são umas pinças de Bacalhau, né? E essa pele já estaria ali selada. Vamos falar um pouquinho das complicações da cesariana, que são o motivo principal dessa aula, ou a segunda parte dessa aula. A gente vai falar sobre hemorragia, extração fetal difícil, aderências, lesões urológicas, intestinal e fetal. Certamente, a hemorragia é a complicação mais frequente. A gente define hemorragia como uma perda superior a 1.000 mililitros. A atonia, a maior parte dos casos de hemorragia pós-parto decorre da atonia. A gente tem que lembrar que existe ali naquele útero, notadamente no segmento inferior, uma rica vascularização que propicia as perdas sanguíneas. A própria cesárea, a técnica pode, numa extração difícil, haver uma lesão desses grandes pedículos vasculares que estão ali dispostos lateralmente. E para isso, para evitar isso, a gente geralmente traceja de maneira arqueada essa esterotomia e a incisão a frio com bisturi, ela é pior para o vulto da hemorragia do que a blunt incision, que é aquela divulsão bidigital. Então, aqui uma incisão que correu, atingindo um grande pedículo vascular, uma placenta prévia, que também está associada a perdas sanguíneas de grande monta, varizes naquela região a ser operada, que também podem incorrer maior hemorragia. E no manejo da hemorragia pós-parto, existe esse trabalho, que é um trabalho interessante, a meu ver, que propõe o uso profilático do ácido tranexâmico, Transamin, especialmente naquelas mulheres que serão submetidas à cesárea e que já se sabe que ela tem um alto risco de hemorragia. Vocês devem estar afeitos, se não estão, isso está em todas as maternidades, um passo a passo para o manejo da hemorragia pós-parto, que vai desde medidas simples, como massagem uterina bimanual, passando pela ocitocina. Quando não há resposta, o uso de metilergometrina. Quando não há resposta, o misoprostol. Quando não há resposta, o balão de tamponamento intrauterino, o traje anti-choque não pneumático e, muitas vezes, a necessidade da laparotomia para esterectomia cesárea. Vejam que na atonia uterina, que é o grande motivo de sangramento pós-parto, o ácido tranexâmico já encontra lugar desde a primeira etapa do manejo. Essas suturas compressivas, e o Belint é a sutura mais utilizada, onde um fio é colocado externamente no útero e quando tudo amarra, é como se a gente estivesse fazendo uma compressão uterina. Isso coíbe grandes perdas sanguíneas e evita muitas vezes a necessidade de uma esterectomia cesárea. A ligadura de pedículos vasculares mais calibrosos já não é tão simples, ligadura do ramo ascendente da artéria uterina, ligadura dupla, onde se coloca um ponto mais baixo na bifurcação da uterina e um ponto mais alto quando ela já faz anastomose com a artéria ovariana. Quando não há resposta satisfatória, segue sangrando a paciente,
Muitas vezes a esterectomia é o método de escolha. A esterectomia feita após a cesárea, ela nunca inclui o colo uterino, quer dizer, uma esterectomia subtotal. Uma outra complicação da operação cesariana é a extração fetal difícil. A gente lembra que existem 2 tempos essenciais, a rotação e o desprendimento da cabeça. Nas dificuldades de extração, a gente tem que lembrar de um risco potencial de prolongamento irregular da incisão, que vai dar sangramento, como a gente falou há pouco. E naquelas cabeças que estão muito insinuadas, com bossas e tudo, é muitas vezes uma tarefa difícil a extração. Essa manobra de Geppert a gente falou, que consiste na introdução da mão, geralmente mão esquerda, e empurrar a apresentação em direção à mão que foi introduzida no útero. A manobra clássica, que é justamente o oposto. Em vez do feto sair com occipital, ele sai de face. Então, a gente faz um volteio da cabeça fetal para que ele fique com a face voltada para a incisão. E, muitas vezes, o dedo indicador é introduzido na boca do feto para que essa face fique voltada para a incisão, como está aí representado. E, muitas vezes, uma vez que a face está voltada para a incisão, há quem sugira, para facilitar a extração, a aplicação de um fórceps, é um fórceps curtinho, específico para cesárea, ou há quem use um dos ramos do Simpson para fazer uma alavanca e facilitar aquela extração. Então, está aqui um dos ramos do Simpson sendo introduzido, e o outro ramo, e a possibilidade que nós temos de usar o fórceps também na cesárea para facilitar a extração. Existem serviços que ainda utilizam essa alavanca de Torpan, ela serve também para fazer um deslize da cabeça fetal ali naquela região do segmento inferior. E essa manobra de Wöhner, principalmente naquelas cabeças que estão muito insinuadas, onde um auxiliar vem com uma mão introduzida pela via vaginal para empurrarmos a cabeça fetal, assim facilitando a sua extração. Não é comum, mas pode ser que percebamos que a dificuldade de extração diz respeito ao tamanho da esterotomia. E nós já estamos aí com uma esterotomia prolongada e mesmo assim está difícil fazer a extração fetal. Há quem preconize nessas circunstâncias um T invertido, que é uma incisão longitudinal, mais ou menos ao centro da transversal, e vai ficar então um T nessa região. A versão, que muitas vezes é o único recurso que nós temos para proceder à extração fetal. Então, nós buscamos com a mão o pé bom ou a perna boa para procedermos à extração como se esse feto tivesse apresentação pélvica. As aderências são uma complicação. Das aderências decorrem muitas vezes lesões urológicas da bexiga ou do ureter e lesões intestinais, que felizmente têm uma prevalência baixa. As lesões fetais, que têm uma incidência de 1,1% dos nascimentos por cesárea, incluem lacerações da pele, cefalohematoma, fratura de clavícula, lesão de plexo braquial e paralisia do nervo facial e fratura de crânio. E vejam, quando a gente fala em fratura de crânio e paralisia de nervo facial, você fala, isso é porque foi feito um fórceps, uma vacoextração. Apenas 10% desse tipo de lesão decorre do uso de fórceps ou do vacoextrator. Outros acidentes na prática da cesárea é que uma borda do útero sendo suturada na parede posterior do útero. Obviamente, isso vai dar grandes complicações e, felizmente, quando é identificado ainda no ato operatório. Um descaminho da incisão, lesando os grandes pedículos vasculares laterais, aquela figura do hematoma, iniciando no ângulo direito da incisão da esterotomia, necessário que a gente olhe e faça uma sutura correta. Uma degola parcial do útero,
na esterotomia. Vamos falar um pouquinho das complicações pós-operatórias. Infecção, tromboembolismo, embolia amniótica, a morbi-letalidade materna e a morbi-letalidade fetal. De infecção, sem dúvida nenhuma, as cesáreas cursam com mais índices aumentados de endometrite e infecção de ferida operatória. Cesáreas feitas em mulheres que estavam em trabalho de parto ou que tinham ruptura prematura das membranas e, notadamente naquelas obesas, tem maior incidência de infecção pós-cesárea. O problema da infecção é quando ela não se restringe à cavidade uterina e já vai além, atingindo cavidade abdominal ou outros órgãos à distância, já uma disseminação hematogênica. A mais comum das infecções é endometrite, uma prevalência de 5 a 15%. A profilaxia antibiótica, hoje rotineira em todas as cesáreas, reduziu em mais de 60% a ocorrência de endometrite, que é suspeitada quando uma mulher cesariada começa a apresentar uma febre alta, acima de 38, iniciada 36 horas daí em diante, após o parto. Duas das seguintes condições: 2 episódios de febre, com no mínimo 6 horas de intervalo, um fundo uterino amolecido, taquicardia acima de 100 batimentos e lóquios fétidos. Uma ultrassonografia do útero sempre é útil, mas lembrar que num pós-operatório imediato, muitas vezes a gente vê coágulos dentro do útero que não são necessariamente restos placentários, mas as imagens são muito parecidas. E existe uma associação de endometrite com vaginose bacteriana prévia. A tromboflebite pélvica séptica é uma complicação infecciosa grave e, na prática, uma puérpera submetida à cesariana que fica com febre persistente a despeito da administração de antibióticos e ela merece receber heparina em dose plena que vai ter que ser mantida por vários dias após a resposta clínica. Então, no malogro do tratamento da endometrite simples, há que se pensar em tromboflebite pélvica séptica. A tomografia computadorizada vai ser um instrumento de alta serventia e, nesses casos confirmados, a gente vai ter que heparinizar essas pacientes. Infecção de ferida operatória é uma complicação relativamente frequente, 3 a 15%. Surgida 4 a 7 dias após a cesárea, geralmente estreptococo beta-hemolítico do grupo A ou B, febre alta e celulite. Infecções mais tardias, Staphylococcus epidermidis ou aureus, Escherichia coli, proteuso e micro-organismos da flora vaginal e cervical. É uma pele avermelhada, com sinais típicos de sinais flogísticos típicos, edema, quentume, dor, rubor e calor. A ultrassonografia é prestimosa para ver se tem alguma coleção de pus naquela região e há que se fazer rotineiramente uma cultura da ferida para excluir infecção por MASA. Então, isso é uma incisão longitudinal numa paciente obesa, isso tem tudo para complicar. Felizmente, essa paciente foi tratada com antibiótico oral e com 7 dias ela já estava com essa pele absolutamente restabelecida. Antibiótico terapia profilática nas cesáreas eletivas, ela reduz infecção de ferida operatória em 40% e 60% de endometrite. Quais são os antibióticos rotineiramente utilizados? Cefalozolina ou clindamicina, antes da incisão da pele. 3 medidas recomendadas para prevenção: antibiótico profilático, pré-incisão, preparação vaginal com iodopovidine, quer dizer, uma embrocação vaginal e a remoção espontânea da placenta. Uma preocupação que muitas vezes passa, não vai acontecer comigo, mas acontece, é o tromboembolismo venoso, seja embolia pulmonar ou trombose venosa profunda, os dois fazem componentes de tromboembolismo venoso.
Na gravidez, 0,6 a 1,72 para 1.000 gestações, mas isso é 4 vezes superior àquela encontrada em não grávidas. Embolia pulmonar é a principal causa de morte materna no primeiro mundo e 43 a 60% dos episódios de embolia pulmonar ocorrem no puerpério. Então, está associada à via de parto. Cesárea tem mais risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar fatal 10 vezes mais elevada depois de cesárea. E daí a importância da tromboprofilaxia. Hoje, nas maternidades, quando a gente vai prescrever nos prontuários eletrônicos, é obrigatório preencher lá um score de risco para trombose e daí a necessidade de tromboprofilaxia. Quer dizer, o médico ele tem que botar lá os parâmetros. Se por acaso essa paciente tem indicação, o próprio prontuário não deixa que a gente evolua na evolução, então vai ter que justificar por que não está fazendo profilaxia para essa paciente. Então, aqui dos fatores de risco major e minor. No major, basta um fator, no minor, 2 ou mais fatores. Embolia amniótica é raro, 7,7 para 100 mil nascimentos, é uma complicação grave. A gente vai falar um pouquinho da morbiletalidade materna e neonatal. Morte materna. O que causa morte materna depois de cesárea? Tromboembolismo venoso, hemorragia, infecção puerperal, complicações anestésicas. A chance de uma mulher que teve cesárea, em comparação com a de um parto vaginal, ter esse tipo de morbiletalidade, que pode levar à morte materna, é um risco relativo de 3,6. A taxa de mortalidade atribuída à cesariana é 6 para 100 mil. A cesariana de emergência tem maior morbidade do que a cesárea eletiva. Existe um risco acrescido de insuficiência cardíaca, hematoma de parede, esterectomia, infecção puerperal, complicações anestésicas, tromboembolismo venoso e tempo de internação hospitalar naquelas que foram submetidas à cesariana. Um risco de morbidade materna grave, 3 vezes maior em pacientes de cesárea, e por isso a OMS recomenda que só se deveria indicar cesárea quando tem indicação médica. Quanto maior o número de cesáreas, maior o risco dessas complicações que estão aqui listadas e que levam a uma morbidade cada vez maior. E quanto à morbiletalidade neonatal? Alterações respiratórias, a gente já falou, vai indo desde uma taquipneia transitória a síndrome de angústia respiratória. Nas cesáreas eletivas, em comparação com as intraparto, a gente tem mais morbidade nas eletivas, em relação a manifestações respiratórias. No entanto, quando a gente vê taxa de mortalidade neonatal em bebês em apresentação cefálica, melhor prognóstico com cesariana do que partos vaginais. E nas cesáreas eletivas, o risco, a morbiletalidade em comparação ao parto vaginal é a mesma coisa. Em comparação às cesáreas feitas já iniciado o trabalho de parto, tem mais morbidade naquelas feitas em pacientes em trabalho de parto, o que é coerente, porque quando se tem um parto vaginal que deixa de ser aquela via a ideal, passa a ser necessário uma cesárea, provavelmente houve um sofrimento fetal ou alguma parada de progressão ou alguma alteração materna que motivou essa mudada de decisão já durante o trabalho de parto. Eram essas, gente, as considerações. Eu espero aqui que nesses 45, a gente começou em 35, que tenha pincelado as principais coisas e estou à disposição aí para alguma dúvida que vocês queiram equacionar. Gente, eu vou mandar uma mensagem aqui no chat para ver se vocês tinham alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida para mandar aqui no chat para eu ler para o professor? Podem digitar, por favor. E o pessoal está agradecendo a sua aula. Estou vendo aqui, muito obrigado, fico muito feliz.
Que bom. Estou vendo aí que tem 48, pelo menos 48 bolotas. Eu não sei se as pessoas estão aí. Você, estou vendo. Tainá, tem uma dúvida, pode falar. Ou abre quem vai fazer pergunta, se quiser, abre o vídeo, abre o áudio. Essa é a hora de eu ver que existe vida do outro lado do computador. E, professor, em relação ao seroma, seria uma complicação da endometrite ou ela é Não, comum? isso é considerado uma infecção de ferida operatória. É mais comum em paciente obesa e geralmente de condução simples. Nem sempre é necessário drenar. Muitas vezes você começa ali, faz o antibiótico mais comumente feito é cefalosporina, uma cefalexina, e resolve. Eu acho que o calor úmido local ajuda também a reabsorver aquilo. Né? Ok, obrigada. Nada. Professor, mandaram aqui uma dúvida aqui no chat, que é, no caso da incisão, se ela for menor que o tamanho do feto, qual seria o procedimento para aumentar a incisão? Olha, dificilmente uma incisão na pele ou incisão já lá dentro. Incisão na pele, que normalmente tem uma extensão de 12 centímetros, dificilmente a gente precisa mais do que isso. Mas às vezes você vê que tá vendo, não existe esse termo técnico, mas uma distócia de pele, quer dizer, a pele está tão pequenininha que está atrapalhando a saída, e você nada a fazer a não ser prolongar a incisão. Lembrar que mais vale uma incisão feita originalmente maior do que uma incisão prolongada no momento da extração difícil. A incisão prolongada, a tendência é ficar tortinha, quando você tem que prolongar as bordas. Né? Então, eu normalmente uso uma régua e meço 12 centímetros. Isso, o centro cirúrgico tem aquela reguinha, você bota ali em cima, eu traço geralmente com um azulzinho, com aquele pilozinho azul, igual o cirurgião plástico faz, e aí boto uma reguinha, 6 centímetros para cada lado, e eu pinto mesmo a barriga para que a incisão... Porque, gente, você pode fazer uma operação linda, maravilhosa, tudo maravilhoso. Se ficar uma cicatriz feiosa, o paciente acha que tudo deu errado. Manuel, vê aí se outras perguntas. A outra pergunta. Após necessidade, incisões em T no útero, ou até de fazer uma maior incisão, qual a viabilidade de uma posterior gestação? Não, a gestação é viável. Agora, uma incisão em T no útero, assim, certamente isso seria uma contraindicação para uma tentativa de parto vaginal após cesárea. Com segurança, a gente acha que até 3 cesáreas seria seguro. Mais do que isso, já não seria seguro para a paciente. A chance de você ter um acretismo e mesmo dificuldades técnicas numa próxima cesárea são enormes. Então, 3 cesáreas seria aí um número. Isso, gente, até numa paciente que já chega no pré-natal, principalmente no pré-natal na rede privada, né? Porque no público, apesar de ser direito da paciente, a gente vê que a coisa é conduzida geralmente para a via adequada e não pelo simples desejo do parto cesáreo. Mas chega uma paciente no consultório e diz: doutor, eu quero porque quero e tenho uma péssima experiência e quero ter uma cesárea. Primeira pergunta: quantos filhos você imagina ter? Porque quando você faz uma cesárea numa primigesta, numa primípara, você meio que já está traçando que a segunda é bastante provável que seja pela via alta, e depois de 2, a chance da terceira ser. Então, quero ter 5 filhos. Já não é a via adequada para quem quer ter 5 filhos. Né? Tem uma mocinha de mão levantada. Bianca, qual é a tua dúvida, Bianca? Bianca Rodrigues. Não, e tem uma outra também. Vai lá. Eu coloquei no chat a minha dúvida. O senhor disse que o parto vaginal após cesárea tem cerca de 75% de sucesso. Mas o que seria um parto bem-sucedido? Não, parto bem-sucedido é que conseguiu nascer pela via baixa, não é que foi bom ou foi ruim.
Quer dizer, é possível, 75% das vezes consegue nascer pela via baixa, 25% vão virar cesárea. Você tenta um parto vaginal, mas percebe que ou está havendo indícios de ruptura uterina, ou não está havendo uma progressão, e aí tem que fazer a conversão para a via alta. Não é que não deu certo, é que foi necessária a via alta. Outra pergunta que eu queria fazer em relação à cesárea a pedido, né? O médico, ele pode aceitar essa cesárea, fazer essa cesárea a pedido, mesmo com uma gestação menor que 39 semanas? Porque eu vi que tem muita complicação fetal mesmo, né? Respiratória, você chegou até a comentar. E aí, mesmo assim, a gente pode aceitar? O correto é não fazer uma cesárea, nenhuma cesárea eletiva, quer dizer, aquela que você escolhe o momento de fazer, deveria ser agendada com menos de 39 semanas completas. Porque aí a gente começa a fazer essa ou aquela concessão e vai aumentando a morbidade desnecessariamente. Mas e se você for ver, eu imagino que na cidade de vocês não seja muito diferente. Você vai ver nas datas emblemáticas, antes do Natal, antes do Réveillon, antes do Carnaval, nasce um monte de gente. Será que tudo tinha que estar ali com 39? Não, o cara bota 38, 38 e tal, e não sei o quê. E aí, não é para isso, mas existe uma linha que honesta fazer corticoide nas pacientes que ainda não têm 39 semanas completas. Quer dizer, o corticoide já não é em prematuro, já é gestação de termo, mas nessas gestações que ainda não têm 39 completas, ele diminuiria a morbidade respiratória do recém-nascido. Mas o ideal é não agendar para menos de 39 semanas. Tem mais uma dúvida aqui, professor. Professor, existiria alguma variação na técnica da operação em casos de mães com infecção transmissíveis, exemplo HIV? Há quem proponha o parto empelicado, quer dizer, tentar proceder à extração sem a ruptura das membranas. Tecnicamente é difícil a gente conseguir isso em todas as vezes. Quer dizer, a variação da técnica é ser o menos cruento possível e uma extração em tempo correto, assim evitando aquela passagem de transplacentária no momento do parto. Alguém ainda tem alguma dúvida? Que eu já li todas do chat. Se alguém ainda tiver alguma dúvida para o professor. Não? Aproveitem o professor. Não? Então, bem, professor, se ninguém tem mais dúvida, aí eu, em nome da LIAGO, né, a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, queria agradecer ao senhor a sua disponibilidade para vir dar essa aula para a gente. A sua aula foi muito boa, muito obrigado. Sempre está solícito para a gente. Eu que agradeço e até uma próxima vez. E depois vocês marquem lá no Instagram, que eu fico feliz da vida quando tem lá os likes no Instagram. É disso que a gente se alegra. Saúde, protejam-se e um ano bom para todos vocês. Um beijo. Professor, a gente queria pedir agora, para quem puder ligar a câmera para a gente bater um print de todo mundo. Oba! Puder? Legal. Depois você me manda aí essa. Tá bom. Existe vida do outro lado da tela, olha que maravilha. Só um minuto. Juliana, tu pode bater o print? Porque eu não estou preparada, aí tu avisa aí pra gente dar um eu não sei bater print do computador, amiga. Eu posso bater print. Eu sei. Peraí que eu vou bater um aqui. Deixa eu aumentar aqui a minha coisa, que eu também vou bater. Eu não vou perder essa chance. Eu já consegui botar todos vocês na tela. Outro dia que me ensinaram. Tem um treco lá que bota Command Shift 4 aqui. Aí pronto. Aqui. Tá.
Bora. Já fez um. Já passou. Vamos lá. Tá. 1, 2, 3. Pronto. Maravilha. Eu estou vendo que essa turma, apesar de ter mais mulheres, até que tem bastante rapazes nessa turma. Hoje, os cursos de medicina só tem mulher. Às vezes, 90% da turma é mulher. E em ginecologia e obstetrícia é mais ainda. Que bacana, que bom que tem aí os representantes. Muito bem. Tudo de bom para vocês, meninos, e até uma próxima vez. Tchau, Beijo. obrigada. Tchau. Boa noite, professor.